Por que empresas de pessoas inteligentes quebram? E como evitar que sua empresa também quebre? Eu já ouvi essa história dezenas de vezes. Um empreendedor brilhante, muito talentoso, cheio de garra e vontade de trabalhar, começa a animar o seu negócio. Depois de um começo difícil, as vendas começam a aumentar e o negócio parece que vai ganhar escala, permitindo ao empreendedor realizar seus sonhos. É quando acontece. Um dia, a pessoa responsável pelas finanças da empresa diz: "Chefe, parece que temos um problema. Apesar das vendas crescentes, dos clientes satisfeitos e do negócio aparentemente indo bem, a empresa não tem dinheiro para pagar as contas do dia." Se de vez em quando sua empresa precisa atrasar o pagamento de algumas contas, cuidado! Esse pode ser o sintoma inicial de um problema muito maior. É muito comum que empresas nessa situação em algum tempo estejam quebradas e que o empreendedor descubra que todos os seus anos de trabalho e esforço serviram apenas para tornar o governo e o banco um pouco mais ricos, e para eles só sobraram dívidas. Por que as empresas quebram? Apesar do que possa parecer, a administração financeira para empresas não é um assunto complexo. Na verdade, é bastante simples. Você não precisa nem saber matemática avançada, juros compostos ou coisa assim. Vai precisar apenas das 4 operações básicas. Mas se é assim tão fácil, por que tantos empreendedores talentosos quebram? É porque há muita informação confusa, muitos mitos disseminados, muitos conselhos inúteis sobre esse assunto. Há tanta coisa para se estudar que o empreendedor não sabe por onde começar e geralmente dá ouvidos ao conselho errado. Quer ver um exemplo? Você sabia que a maioria das empresas não quebra por falta de lucro? O cemitério das empresas falidas está cheio de demonstrações contábeis animadoras e de balanços com lucros promissores. Empresas em que parecia que tudo ia muito bem, mas não havia dinheiro no banco. Como pode ser? Na verdade, o dinheiro que deveria estar no banco pode estar distribuído nesses lugares. Primeiro, estoque. Sem um controle de giro de estoque, muitas empresas compram mais do que o preciso, acumulando estoque desnecessário. Segundo, contas a receber. Venda a prazo sem análise prévia do capital de giro. Terceiro, inadimplência. Fico impressionado com a quantidade de pequenas e médias empresas que não têm um processo estabelecido de análise de crédito. Quarto, investimento em ativo fixo. Compra motivada por ego para itens que não fazem parte do negócio. E quinto, mistura das contas bancárias da pessoa física com a jurídica. Enquanto isso, muitos contadores insistem em gastar o precioso tempo do empreendedor com contabilidade de impostos em vez da gestão financeira gerencial. Entenda bem isso. Não estou dizendo que demonstrações contábeis não são úteis ou importantes. Elas são. O que eu quero dizer é que a coisa mais importante, a primeira com a qual você deveria se preocupar, aquela em que você deveria se focar, é ter liquidez, dinheiro do negócio para pagar as contas. Isso é feito através do fluxo de caixa. Se você trabalhar para ter os controles básicos do fluxo de caixa, vai ser muito mais fácil ter demonstrativos contábeis animadores, dinheiro no banco para pagar as contas e distribuir lucro. Então é só focar no fluxo de caixa, certo? Certo! Mas há outra armadilha aqui em que muitos empreendedores caem. Devemos buscar uma abordagem simples, mas não simplista. Muita gente, ao abordar a questão do controle do fluxo de caixa, tenta simplificar demais o assunto, abrindo mão dos controles mais importantes. Por exemplo, nós fizemos recentemente uma análise de diversos softwares de fluxo de caixa disponíveis no mercado brasileiro. Todos os que testamos, sem exceção, são fáceis de utilizar, mas com grande chance de induzir ao erro quem tenta usá-los. Todo o trabalho e esforço de manter um fluxo de caixa atualizado não é bem aproveitado se os lançamentos não estiverem classificados de uma maneira que seja fácil saber, a qualquer momento, de onde veio e para onde foi o dinheiro. Pense na seguinte situação. No final do mês, o diretor financeiro mostra uma planilha para o empreendedor e diz: "Chefe, esse mês foi excelente. Pagamos todas as contas e ainda sobrou um bocado de dinheiro no banco. Você precisa pensar no que vai fazer com esse dinheiro." Parece um sonho, não é? Mas o que esse empreendedor não sabe é que para pagar as contas, o diretor financeiro deixou de pagar impostos, atrasou fornecedores, usou cheque especial, adiantou recebíveis no banco e ainda fez uso de um empréstimo bancário. Ou seja, as contas não foram pagas com o dinheiro do negócio
gerado pelas vendas. Foram pagas com dinheiro do banco, dos fornecedores que não foram pagos e do governo. É o que chamamos de fábrica de dinheiro. Não é difícil de entender ou enxergar, mas vai ser muito difícil fazer isso usando planilhas, ou a maioria dos softwares de gestão financeira do mercado. Enxergando a fábrica de dinheiro. Agora dá uma olhada nesse relatório. Como você pode ver no relatório, a empresa do exemplo teve R$ 215.450 de entradas no mês analisado e R$ 192.250 de saídas. O resultado foi positivo. A empresa havia começado o mês com saldo negativo no cheque especial e terminou com R$ 5.360 no banco. Parece muito bom, mas se você olhar com atenção o relatório, vai notar que apenas uma parte das entradas veio das vendas, ou seja, dinheiro do negócio. A empresa antecipou R$ 57.250, que é dinheiro do negócio, e pegou R$ 50 mil emprestado no banco para pagar as contas. Se a empresa não tivesse usado recursos do banco, empréstimo, o resultado seria muito diferente. É claro, essa conta vai chegar. O financeiro habilidoso pode ir enrolando essa situação por meses, talvez até por alguns anos, mas a cada mês ele dá um jeito de fazer a empresa sobreviver. O tamanho do buraco aumenta. Quando a situação sair do controle, ele vai pedir demissão e deixar uma dívida enorme para o empreendedor. Sabe quando você vai descobrir isso? No dia seguinte à saída do financeiro, quando o gerente do banco te ligar para cobrar uma dívida que você nem imaginava. Você consegue enxergar o futuro? A maioria dos softwares de gestão financeira possui um relatório parecido com esse. Essa é uma visão muito útil. Mostra exatamente quando vai faltar dinheiro para pagar as contas, mas é uma visão parcial do problema. Olhando desse jeito, você sabe exatamente quando vai ter problemas de liquidez, mas tem poucas opções para remediar. Pode, basicamente, tentar adiantar recebimentos ou adiar pagamentos, mas esse relatório não mostra as reais causas do problema, nem ajuda a lidar com eles. Agora veja esse outro. Essa ferramenta permite a você agir preventivamente. Você pode definir um limite de gastos para cada conta gerencial e ir acompanhando durante o mês o quanto já foi gasto e o quanto ainda falta. Como esse limite é definido com base em quanto você quer de liquidez no final do mês, basta acompanhar as entradas e saídas durante o mês para garantir o resultado planejado. Isso vai evitar que sua empresa gaste mais do que o planejado, dando a você muito mais previsibilidade quanto aos resultados futuros. Para você dormir tranquilo, esse software que estou mostrando se chama Fluxo de Caixa Online e foi desenvolvido pela empresa Projeto DSD Consultores, que tem o propósito de ajudar as pessoas a não perder dinheiro em seus negócios, através de soluções práticas. Por isso desenvolveu o Fluxo de Caixa Online, para que você, primeiro, saiba sempre de onde veio e para onde foi o seu dinheiro. Segundo, quando e quanto de dinheiro entrou e saiu da sua empresa. Terceiro, tenha tranquilidade de uma visão clara do fluxo de caixa futuro da sua empresa. Quarto, consiga finalmente trabalhar para ganhar dinheiro para você e sua família e não apenas para o banco e o governo. Em que o fluxo de caixa online é diferente? Em primeiro lugar, o software é muito fácil de usar. Se você, como a maioria dos empresários, não tem tempo para nada muito complicado. Seu financeiro, provavelmente, também já tem bastante trabalho hoje e não precisa de uma carga extra. Por isso, o Fluxo de Caixa Online possui uma busca de lançamento super prática, telas fáceis de usar, ferramentas para conciliação bancária, gestão de várias contas bancárias e controle de pendências. Tudo para que seu financeiro gaste menos tempo. Apesar disso, ele não é fácil demais. Com um plano de contas gerencial pré-definido, controle de datas de contrato, vencimento e recebimento, conciliação bancária e gestão de transferências, e possuindo apenas 6 relatórios poderosos e fáceis de usar, o Fluxo de Caixa Online tem tudo o que você pode precisar para conhecer a liquidez do seu negócio. E tudo o que você precisa aprender. Por fim, ao contratar o Fluxo de Caixa Online para sua empresa, além do acesso ilimitado a 7 videoaulas, com um total de 4 horas, com tudo o que é preciso saber para você implantar o Fluxo de Caixa Online e assumir o controle financeiro da sua empresa, você também terá nossa consultoria Tira Dúvidas de Implantação. São 4 horas de reuniões online por Skype, em que você vai aprender como operar o sistema, como ler os relatórios e analisar a liquidez do negócio.
A consultoria acontece em 4 sessões de 1 hora por Skype, em que abordaremos os seguintes temas. Primeiro, estrutura do plano de contas. Segundo, implantação do saldo inicial. Terceiro, lançamento de valores a pagar e a receber. Quarto, conciliação bancária. Quinto, previsão orçamentária. E sexto, utilização dos relatórios. Não há limites de lançamentos ou usuários, ou seja, você pode cadastrar todos os usuários que sua empresa precisar. Nosso objetivo não é apenas que você tenha um bom software de gestão, mas ajudá-lo a ter uma empresa saudável que tenha dinheiro para pagar as contas. Por isso, se estiver realmente comprometido a não perder dinheiro em seu negócio e controlar o dinheiro e não se deixar ser controlado por ele, essa oportunidade é para você. Qual o próximo passo? O passo seguinte é agendar uma reunião por Skype com um de nossos consultores apaixonados por fluxo de caixa.